Obrigado, evangelista. Deus abençoe mesmo. Ah, que coisa boa. Obrigado, viu? É isso aí. A palavra que iremos falar, semana passada nós falamos sobre o capítulo 1 de Apocalipse, falamos à noite sobre o capítulo 2, sobre Éfeso, a primeira igreja da Ásia. São 7 igrejas. E hoje nós iremos dar também continuidade dentro daquilo que o Espírito Santo, daquilo que Jesus trouxe para o João, né, o evangelista, mostrando para nós a vontade de Deus e como nós devemos nos portar diante dos dias que estamos vivendo. Então, as 7 igrejas do Apocalipse, e hoje nós vamos falar sobre a segunda igreja chamada Esmirna. Diga comigo, Esmirna. Quantos já leram sobre as 7 igrejas da Ásia aqui? Levante a mão. Se você não leu, você vai encontrar em Apocalipse capítulo 2 e o capítulo 3, tá bom? Depois você fica de tarefa para você ler em casa. Então vamos lá, Apocalipse 2, do 8 ao 11. Ao anjo da igreja em Esmirna. Quem era o anjo da igreja aqui? Você que acompanhou da semana passada, quem representa o anjo? O pastor. Ok? Lembrando que Jesus tinha 7 estrelas, ok? Que representa os anjos. Ele estava na destra, na sua mão. E aquelas estrelas simbolizam quem? O pastor, o anjo da igreja. Já os candelabros, 7 também, que representava o quê? As 7 igrejas. Se você não assistiu, assista, está lá gravado. Aquilo que nós já fizemos semana passada, tanto no domingo de manhã como no domingo à noite, sobre esse assunto. Então nós temos aqui: ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último. Lembra que a gente começou a cantar aqui, né? O princípio e o fim. Então o primeiro e o último, Jesus, ele é o primeiro, ou seja, na eternidade nasceu em Deus. Deus é eterno. E a eternidade, tudo isso que nós temos hoje, o mundo, a humanidade, o universo, começou em Deus. E termina em Deus, porque Ele é o último, Ele é Deus. Vamos ali, que foi morto. Quem que foi morto? Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário. E nós vamos falar isso na Santa Ceia hoje. Hoje é o dia de mostrar aquilo que Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Estamos aqui porque Ele morreu, mas que Ele reviveu, Ele ressuscitou. Ele não está mais na cruz, Ele está vivo. E Ele passeia no meio da igreja. Jesus está aqui. Quantos creem que Ele está passeando aqui hoje? Ele está contemplando o meu coração e o teu coração. Conheço a tua tribulação. Olha só, por Ele passear no meio da igreja, Ele sabe quem está passando por tribulação. Quem está passando por tribulação aqui? Tem alguém passando por tribulação? Quem que não passa, né? Nós passamos por tribulações. E Ele disse: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Ah, de repente você saiu hoje, não tinha nem um centavinho no bolso. Fala: meu Deus, tem misericórdia. Mas o que Ele está dizendo? Tu és rico. Diga para a pessoa que está do teu lado: você é rica. O rico, amém? Então, ainda que você talvez não tenha nada, aparentemente financeiro, você tem tudo que você tem, Deus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem aplaudir ao Senhor? Você é rico. Eu sou rico da graça, da misericórdia de Deus. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são. Então tinha dentro daquela igreja, qual igreja nós estamos falando? Esmirna. Tinha pessoas que se diziam judeus, mas não eram. Porém, são sinagoga de Satanás. Estava lá disfarçado, lobo vestido de cordeiro. E o que acontece? Não temas o que hás de padecer. O Senhor dizendo para essa igreja: você não precisa ter medo do que você vai passar. Não temas. E ele continua a dizer: eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão. Nós passamos um vídeo essa semana sobre o Haiti. Nós estamos vendo lá uma perseguição terrível. Hoje, nos dias atuais, cristãos sendo mortos lá no Haiti, porque professam a fé em Jesus. Se hoje tivesse uma perseguição no Brasil, você continuaria firme? Ou você de repente é o primeiro que se esconderia, entendeu? E não viesse a professar a fé em Jesus. Porque ele está dizendo: olha, o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que sejais provados. Ali era uma prova
que o objetivo é que eles saíssem aprovados e não reprovados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Irmão, só quem está na tribulação sabe que ainda que aparece 10 dias, pouco, mas quem está nela parece uma eternidade. Sim ou não? Parece que não acaba. De 10 dias. E ele está dizendo, ser fiel até a morte. Diga comigo, ser fiel até a morte. Você seria fiel a Jesus até a morte, se fosse o caso? Se hoje chegasse alguém aqui e dissesse, olha, se você não negar Jesus, você vai morrer, qual seria a sua reação? Se fosse para perder a sua vida agora, mas você teria que negar a Jesus, você negaria para ter a vida? Só que entre aspas, você não teria ela, né? Você perderia a vida. Porque ele está dizendo, ser fiel até a morte. E se você for fiel até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Então lá no céu tem galardões. Coroa da vida. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvido aí? Põe a mão nele, ó. Põe a mão no ouvido. Inclusive nós temos 2 ouvidos, né? Por quê? Por que nós temos 2 em uma boca? Para ouvir mais e falar menos. Não é fácil não. E ele está dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós ouvimos quinta-feira sobre o Espírito Santo. Quem assistiu o culto do retiro, quem não foi e assistiu? Se você não foi e não assistiu, você está perdendo. Palavra maravilhosa do pastor Samuel. Está lá gravado. Eu falo hoje, se você só não participa do culto, se você não quiser, mesmo professor de criança, né? Antigamente, os professores de criança saíam, ia lá para o fundo, perdia o culto, literalmente. Hoje não. Só não assiste se não quiser, porque está sendo gravado, depois consegue assistir. A não ser se der um problema na internet. Mas então fica aí o desafio para você hoje. Ouça a palavra de quinta-feira sobre o Espírito Santo. Foi maravilhosa. Ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. E o que é a segunda morte? Quem sabe? Lago de fogo e enxofre. É o inferno, existe. Jesus disse mais de 11 vezes que existe o inferno, que ele é real. E a pergunta é, se você morrer hoje, você tem a salvação da tua alma? Se você não tem, ainda tem chance. Então é a carta à igreja de Esmirna. Para que você entenda um pouquinho, ó. Lembrando que Esmirna, as 7 igrejas, está em que país? Eu já falei semana passada. Na Turquia. Essas igrejas, irmãos, preste atenção, existiu, é real. Tem lá a arqueologia que descobriram muitas vezes as ruínas dessas igrejas. E Esmirna está aqui hoje, ó. Tá vendo Esmirna? Aqui é Éfeso, que nós falamos semana passada. Pátimos foi aonde João estava tendo a revelação, na ilha de Pátimos. Então é Éfeso e agora Esmirna, ok? Para que você entenda. Aqui são as viagens missionárias do apóstolo Paulo, ó. Tá vendo? Ele passou por toda essa região aqui pregando a palavra. E por último, aqui você vê no pequenininho, quando ele vai para Roma. E lá, depois ele é decapitado. Vamos agora, então, Esmirna ali. Vamos entender um pouquinho mais. Durante o período em que Paulo ficou em Éfeso, na sua terceira viagem, quem não leu ainda as viagens do apóstolo Paulo está perdendo a história da igreja. Você tem aí em Atos dos Apóstolos, leia, lá vai estar um resumo do que aconteceu nessas viagens missionárias. Então, Atos dos Apóstolos, em que Paulo ficou em Éfeso na sua terceira viagem evangelística. Todos os habitantes da Ásia ouviram o evangelho de Jesus. Já pensou? Lembrando que a Ásia, ela representa ali praticamente o Oriente Médio, ao mesmo tempo Turquia, e vai até lá perto do Japão, entendeu? A todo o continente asiático. Aqui, ó, é a terceira viagem missionária. Você vê que ele sai da Antioquia. Antioquia foi o primeiro lugar que o servo de Deus foi chamado de cristão. Foi em Antioquia. Jerusalém está aqui, ó. Tá vendo Jerusalém? Então ele vai na viagem missionária, ó. Ele vai aqui todas as igrejas que ele praticamente abriu. Paulo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troade, onde ele passa, Antioquia da Pisídia, ó, tem Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, ok? Aqui nós temos Corinto, a igreja de Corinto, você lembra? Também nós temos outros lugares que Paulo passou, ó.
essas viagens missionárias. E aqui, como eu disse, é o continente asiático, ó. Nós temos aqui a Turquia, ok? O Irã, tudo aqui, todo é o continente asiático. Mas aonde ele mais pregou foi aqui na Turquia. Atos 19, do 8 ao 11. Paulo entrando na sinagoga. O que era a sinagoga na época? Era a igreja, é onde o pessoal se reunia como você está aqui hoje. Falou ousadamente por espaço de 3 meses. Já pensou? Ele pregando para o povo na sinagoga, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho. O que é falar mal do caminho? O que é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Falaram mal do caminho. Então esses que Paulo estava pregando, estavam falando mal do caminho. E o que ele fez? Diante da multidão, apartou-se deles. É aquela coisa, não jogue pérola aos porcos. Você está pregando a palavra, a pessoa não quer nada com a palavra, vai pregar para outro. Entendeu? Porque muitas vezes a pessoa vai ter que passar por tribulação, vai ter que passar por enfermidade, para depois ela ser quebrantada e ouvir a palavra. Que muitas vezes, no momento que agora você está pregando, o orgulho, a vaidade, muitas vezes a dureza do coração, impede dela ouvir. Então você vai pregar para outro, porque ela não quer nada com nada. Então vamos pregar para outro. Lá na frente, quem sabe ela se arrepende e você consegue falar. Mas isso ele pregava, como também dentro da igreja, irmãos. Muitas vezes você prega e tem pessoas muitas vezes que não dá ouvido. Muitas vezes está dentro da igreja, está ali, mas não atenta para aquilo que Deus está falando. Apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. Durou isso por 2 anos. Você viu lá? Ele estava na cidade de Éfeso. E ele começou a pregar. E ele pregando durante 2 anos. Ele fez praticamente um seminário ali. E ali a Bíblia está dizendo que de maneira que todos que habitavam na Ásia, diga comigo, todos que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Glória a Deus. Hoje nós também estamos pregando, irmãos. Como nós temos hoje várias pessoas em outros países, como nosso irmão Clever, está lá no Peru assistindo, o Gêneme e outros mais, como também nós temos a nossa irmã, a Soraya, lá na Bolívia, e tantos outros estão ouvindo a palavra no Japão, nos Estados Unidos, glória, estão ouvindo o que nós estamos pregando através da internet, dos 4 cantos do Brasil. Tanto judeus como gregos ouviram a palavra do Senhor, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Como eu disse, que a pessoa que eu orei por ele, estava com problema no pé, com dor, na oração, ele veio testemunhar: pastor, sumiu a dor, eu nem lembrei mais dela, estava com uma dor terrível, estava fazendo tratamento, sumiu. Então o poder de Deus continua nos dias de hoje, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Ele tem cura, ele tem milagre. Esmirna, como eu estou aqui, ó, Esmirna é a igreja perseguida. Diga comigo, Esmirna é a igreja perseguida. Caracteriza-se com a igreja que foi perseguida pelos primeiros imperadores romanos, que não teve misericórdia. Refere-se ao período entre os anos 100 a 302, 12 depois de Cristo. A cidade de Esmirna foi fundada em cerca, aqui é 3.000 anos antes de Cristo. Já pensou? Uma cidade que ela já foi fundada há muitos anos antes de Cristo, ela já existia. A cidade de Esmirna, por Alexandre Magno, depois ela foi restaurada. Aqui está um pouco fora do contexto, mas daqui a pouquinho vou trazer para você. Como eu peguei essa imagem para você ver, era considerada o centro comercial da Ásia Menor e se situava como ponto estratégico da rota direta de todo o comércio que fluía entre Roma, Pérsia e Índia. Se você vê, ó, aqui é a Turquia, e aqui pode ver que nós temos, né, o mar onde as pessoas navegavam. Portanto, a cidade era considerada muito rica na época em que sua igreja é citada no livro de Apocalipse. Era uma igreja rica, ok? Mas o povo que era perseguido era um povo pobre, porque por causa da perseguição. Mas o Senhor disse para essa igreja: tu és rico, tu és rica. A igreja de Esmirna, hoje conhecida como Izmir, hoje na atualidade não é mais Esmirna. Olha aqui o nome hoje,
chama Izmir. Se você for lá na Turquia hoje, a cidade de Esmirna chama Izmir. A única cidade que nós temos hoje, dessas 7 igrejas da Ásia, que eram em Éfeso, Esmirna, Pérgamo e tal, as únicas que ainda permanecem os mesmos nomes, com alguma diferença de mudança, é Éfeso, Esmirna, que é Izmir, e Pérgamo. Os demais desapareceram, não tem mais os nomes das outras cidades que recebiam na época. Vamos lá. Esmirna era uma cidade antiga de uma região habitada durante milhares de anos antes de Cristo. A antiga cidade foi destruída pelos lídios em 600 antes de Cristo e reconstruída pelos gregos no final do 4º século antes de Cristo. Então ela foi destruída, depois ela foi construída novamente. A cidade ganhou nova vida e pode ser descrita como uma cidade que morreu e tornou a viver. Durante o domínio romano, Esmirna se tornou um centro de idolatria oficial, conhecida como guardião do templo, o grego Neócoros. Aqui é a cidade de Esmirna hoje, ó, atualidade. Hoje, se você for lá em Esmirna, é uma cidade bonita, né? Sim ou não? Cidade grande. E era aí que tinha a igreja de Esmirna que Jesus mandou João escrever para o anjo que estava lá naquela igreja. Foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para a adoração da cidade deusa de Roma, 195 a.C. Em 26 depois de Cristo, foi escolhida como local do templo ao imperador Tibério. Foram descobertas imagens na praça principal da cidade de Poseidon. Quem já ouviu falar sobre o Poseidon? O deus grego do mar, ok? E de Deméter, deusa grega da ceifa e da terra. Então era uma cidade idólatra. Na época do povo, no Novo Testamento, Esmirna provavelmente tinha uma população de aproximadamente 100 mil habitantes. Você acha que era muito para a época? 100 mil habitantes? Hoje nós temos aí 200 mil habitantes em Araçatuba, né? Agora imagina, 100 mil habitantes, era uma cidade considerável de Esmirna. Por ser um porto excelente, tinha um porto ali, onde navios atracavam, onde o comércio acontecia, facilitando o comércio entre a Ásia, a Europa, e era uma cidade próspera por causa disso. Olha só, isso aqui é arqueologia, o que temos lá em Esmirna. Olha o teatro que eles tinham. Olha os monumentos que você vê aqui construído, que são restos da cidade que ficou para a história. As condições da igreja em Esmirna. Primeiramente, uma igreja que estava passando por tribulação. Jesus sabia e queria que os cristãos de Esmirna e os de todos os tempos soubessem também que a tribulação gera paciência. Diga para a pessoa que está do seu lado, a tribulação gera paciência. Você está sem paciência? Então Deus permite a tribulação para você ter paciência. A Bíblia fala que Moisés se tornou o homem mais manso de toda a terra, porque ele passou por toda aquela tribulação do povo. Ele se tornou o homem mais manso. Essa paciência é tão necessária para continuar a testificar sem esmorecer. É o grande segredo do cristianismo, vencedor de todos os tempos. Para você ser um cristão, você precisa ter paciência, para você ganhar alma, para você evangelizar, para você falar do amor de Deus. Como a lagarta precisa transformar em borboleta. Quem gosta de lagarta? Todo mundo, né? Mas a lagarta chega um momento que ela se transforma numa linda borboleta. Mas para chegar a essa fase, ela precisa ter muito esforço, porque a lagarta, ela vai lá num casulo e ela tem um período necessário. Se você romper o casulo antes do tempo, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer, ou senão ela vai ficar defeituosa. Tem que ser o tempo certo. E para ela sair do casulo, ela tem que fazer força, ela tem que, até ela sair e virar essa linda borboleta. Nossa santificação, diga comigo, nossa santificação depende também de muitas tribulações. Já pensou? Então Deus permite para nos provar muita tribulação, para que você também saia do casulo e venha a ser realmente uma linda borboleta, ou seja, venha a ser uma vida de santificação que adore o nome do Senhor. Vamos lá ainda. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Apocalipse 2:9. Como eu disse, a igreja estava passando por um período terrível.
Cristãos estavam sendo levados para as arenas para serem comidos por leões, famintos. Já pensou você ver o seu filho sendo comido, morto ali aos seus olhos, você não poder fazer nada, só porque você estava seguindo a Jesus? Você não fez nada de errado, você apenas estava na casa de Deus adorando, você estava apenas ouvindo a palavra, e ali eles eram mortos. Não somente isso, como nós estamos vendo, outros eram queimados vivos, crucificados. Isso a igreja passou, a igreja de Esmirna, era a tribulação que estava se passando, muitas pessoas sendo mortas, crianças sofrendo agonia, angústia, a blasfêmia dos falsos judeus, Apocalipse 2:9, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, porém são sinagogas de Satanás. Olha só, as condições da igreja de Esmirna, era o cordeiro vestido de lobo, ou seja, o lobo vestido de cordeiro. Irmãos, infelizmente, dentro das igrejas hoje, se a gente não tomar cuidado, muitos lobos estão aí dentro das igrejas, tirando pessoas da comunhão com o Senhor, sendo usados até mesmo para falar mal da liderança da igreja, até mesmo para desviar outros do caminho do Senhor. São verdadeiros lobos vestidos de cordeiro. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, porque o diabo tem poder de transformar até em um anjo de luz, enganar até mesmo os escolhidos. Além dos ataques externos que a igreja estava passando de Esmirna, que era perseguição, que era morte, internamente a igreja de Esmirna era perseguida por falsos crentes, cristãos, a quem o Senhor Jesus desmascara, ou seja, Jesus mostra, irmão, não tem jeito. Lembra lá dos 12, Judas era o traidor? Foi mostrado, não tem jeito. Tudo aquilo que o homem semeia, ele há de colher. Nada que é escondido que não seja ser revelado. Então nós temos que estar atento. Ataque dos falsos crentes, eles estavam vivendo. João 8,44, vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem que é o pai da mentira? O diabo. E aí muitas vezes nós temos essa ilustração. Hoje é dia de falar mal do louvor. Vamos falar que o louvor não ficou bom hoje, graças a Deus ficou bom, né? Acho que ninguém vai sair daqui falando mal do louvor. Mas de repente o inimigo vai lá e fica semeando. Bom, vamos falar agora da igreja, vamos falar mal, ou senão vamos falar do pastor, já que vamos aproveitar e vamos falar do pastor. Irmão, se alguém chega até você dentro da igreja e começa a criticar, pode ser quem for, saia de perto, porque no momento que a gente começa a ser usado para falar mal daquilo que é de Deus, ao anjo da igreja, ai meu Deus do céu, paga-se preço alto. Então, no lugar de falar mal, ore por ele, ore pela igreja, ore uns pelos outros, ore pelo louvor. Porque no momento que você decide começar a falar, começa ali a fermentar, pode ter certeza, o teu está esquentando. E vai esquentar bem, porque na hora que o Senhor vem, não tem jeito. Lembra a palavra do Senhor fala a respeito daqueles 3 que foram lançados vivos ao centro da terra, ao inferno, porque realmente foram contra a liderança de Moisés. Abirão, nós temos os outros nomes lá, que realmente, Natã, Abirão e outro nome que fugiu, eles foram lançados vivos, porque se levantaram contra a liderança de Moisés. Então jamais entre por esse caminho, seja um canal de bênção, ore, interceda. Apocalipse 2, do 8 ao 10, não temas o que hás de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. De 10 dias. Olha aqui aconteceu, é real, Estado Islâmico. Só porque era um cristão, foram cortados a cabeça. Irmãos, e isso agora, recente. Porque isso aqui, esses homens laranjados morreram todos. Foi tudo cortado a cabeça. Estado Islâmico. Porque se decidiram ser cristãos. Outros foram colocados na jaula e tacados fogo. Olha aqui, eles morreram. Nos dias atuais. Porque confessam a Jesus, professam a Cristo. Aqui na Coreia do Norte é o pior lugar para se viver.
Lá por você dizer que você é um cristão, um servo de Deus, tem crianças que são muitas vezes colocadas presas perpetuamente, outros são mortos diante dos pais ali por lerem a Bíblia. Aqui outros países, só porque são cristãos, os outros vêm e expulsam eles, matam eles apedrejados, espancados, porque são cristãos. Na atualidade do dia de hoje, queimados em praça pública por serem pegos lendo a Bíblia. E você tem liberdade para ler e não lê. Diga para o seu irmão, você tem a liberdade para ler a Bíblia e não ler. E tem pessoas que estão pagando com a própria vida nos dias atuais porque querem ler a Bíblia, querem folhear a palavra de Deus e por causa disso estão morrendo. Já parou para pensar? Como que nós que temos a liberdade hoje não valorizamos aquilo que realmente Deus quer que nós venhamos a valorizar? É somente para os vencedores. Apocalipse 3:10. Sê fiel até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Presta bem atenção. Há 5 coroas no tribunal de Cristo. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Diga para o seu irmão, iremos passar pelo tribunal de Cristo. Lembra que eu tinha falado sobre aquelas pessoas que colocam ali os seus fundamentos, que é o ouro, a pedra preciosa, a prata, a madeira, o feno e a palha, que vai passar pelo fogo. E aqueles que permanecer vai ser queimados, que é a palha, o feno e a madeira, vai ser consumido e a pessoa vai ser salva. Mas aquele que construiu a sua vida, servindo ao Senhor com dedicação, com toda a inteireza de coração, realmente era prata, ouro e pedra preciosa, quando passar pelo fogo vai permanecer e vai receber galardão. Está lá, se não me engano, em Coríntios. E o que ele está dizendo aqui, as 5 coroas que nós iremos receber. Primeiro, a coroa da vida. Para quem é a coroa da vida? Para os mártires. Aquelas pessoas que você viu que morreram, elas vão receber essa coroa da vida. Apocalipse 2:10. Isso na grande tribulação também. A coroa é incorruptível. Para quem que é essa coroa? Para os vencedores. 1 Coríntios 9:25. Se nós vencermos, nós vamos receber essa coroa. A coroa da alegria. Para quem que é essa coroa, igreja? 1 Tessalonicenses 2:19-20. Para os ganhadores de alma. Você já ganhou alguma alma para Jesus? Quanto tempo você está na igreja? Quantas vezes você falou do amor de Deus para a pessoa, do seu vizinho, seu parente, na escola? Eles não vão aceitar. Fale, o Espírito Santo vai convencer, é Ele que faz a obra. Olha eu aqui que era endureza de coração, o Senhor fez a obra. Deus pode fazer também no coração, seja de quem quer que for. Ganhadores de alma. Coroa da justiça, 2 Timóteo 4:8, para os que amam a vinda do Senhor. Você está amando a vinda de Jesus? Se você amar a vinda de Cristo, você vai receber a coroa da justiça. E a coroa da glória, isso é somente para os pastores da igreja. 1 Pedro 5:2 e 4. E aí, para que você saiba o que eu falei realmente é verdadeiro, para os mártires, Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Para os vencedores, 1 Coríntios 9:25, os que correm no estádio, eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível para os vencedores. Para os ganhadores de alma, 1 Tessalonicenses 2:19, coroa de glória, diante do nosso Senhor Jesus na sua vinda, porventura não o sois vós? Então, a alma que você ganhar para Jesus, coroas nós vamos ganhar esse galardão para os ganhadores de alma. Para os que amam a vinda do Senhor, 2 Timóteo 4:8, a coroa da justiça, a todos que amarem a sua vinda. Olha lá, coroa da justiça. E para os pastores da igreja, 1 Pedro 5:2 e 4, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. O rebanho de Deus é vocês. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória. Aleluia. E pensa que é fácil. Hoje eu mandei, o vídeo lá daquele pastor cuidando das ovelhas, Quem viu o vídeo que eu mandei? O pastor lá cuidando, vem lá a ovelha, pum, empurra o pastor. Daqui a pouco ele tenta se levantar, vem a ovelha de novo,
bato no pastor de novo. Pensando que é fácil cuidar de gente? Não é fácil não, tem que ter dom mesmo, graça, senão não consegue. Não deixe o inimigo tomar a sua coroa. Diga para o seu irmão, não deixe o inimigo tomar a sua coroa. Salvação se guarda como se guarda um tesouro. Forte, não é? Salvação se guarda como se guarda um tesouro. Ninguém pode pegar. O vencedor, Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Olha lá. Quem tem ouvido, ouça. Isso aqui tem ouvido grandão, né? Quem tem ouvido, ouça. Fique atento. E para a gente encerrar, olha lá, a segunda morte. O que diz a Bíblia? Apocalipse 21:8. Mas quanto aos medrosos. Quem são os medrosos mesmo? Vamos ver se você lembra. Aquele que tem vergonha de falar de Jesus. Não é que tem medo. Medo a gente pode ter, né? Mas esse medroso aqui está se falando, em outras versões fala tímidos, outras versões fala covardes. Não, o que a expressão desses medrosos aqui representa aquele que muitas vezes tem vergonha de dizer para o colega que é cristão. Lá na escola fica o crente 007. Ninguém sabe que ele é um cristão. Aí quando ele se converte, ele chega e fala assim: como você nunca falou de Jesus para mim? Você nunca falou do amor de Deus? E aí? É vizinho, trabalha, nunca falou de Jesus, nunca viveu Jesus. Aos incrédulos são os ateus, aos abomináveis que vivem abominação, aos homicidas, aqueles que matam, aqueles que se matam, aos adúlteros, aí também entra os fornicários, entendeu? Que tem a relação sexual antes do casamento, aos feiticeiros, olha lá, eu era feiticeiro, Jesus me tirou de lá. E aos idólatras, eu também era idólatra, Jesus me tirou de lá. E a todos mentirosos, mentirinha, 1º de abril, né? A sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por que segunda morte? A primeira morte é aquela que você vai para o cemitério. A segunda é aquela que você vai para o lago de fogo, o inferno. E olha lá, irmãos, será terrível. Não vai ter mais saída. Apocalipse 20, versículos 6 e o 14. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Olha lá, não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E para a gente encerrar, Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Tem pessoas que têm medo do homem. Tem pessoas que têm medo muitas vezes de passar em frente ao cemitério. Tem pessoas que têm medo do gato preto. Tem gente que tem medo de passar embaixo da escada, entendeu? Mas não tem medo de Deus. Medo aqui é no sentido de temor de Deus. De muitas vezes saber que um dia vai comparecer diante de Deus e muitas vezes esquece que Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Por isso a Santa Ceia vem para que você faça um autoexame, se arrependa e possa viver segundo o plano de Deus. Nós vamos passar para a Santa Ceia. Eu quero que você, agora a Mela vai colocar aí, amada minha, eu quero a evangelista Ângela vir aqui, em nome de Jesus. Eu quero que a Paulinha já vai passando a ceia para aqueles que estão aptos para tomar, em nome de Jesus. Eu quero que você fique em oração neste momento, lembrando que a igreja de Esmirna, o Senhor disse: olha, eu sei a tua tribulação, eu sei o que você está passando, não temas, eu estou com vocês, eu ajudo vocês. Então, aquele que tem realmente ouvido, ouça, não terá o poder a segunda morte, o lago de fogo. Então, que você realmente possa estar aí na presença desse Deus maravilhoso, através do arrependimento sincero, através da conversão genuína. Você que está pegando o pão, está pegando aí o elemento, o vinho, que você possa pedir perdão ao Senhor, para participar em plena comunhão